Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 6, que fala sobre a excelência da obra de Cristo, que está lá em Colossenses 1, de 20 a 23, e diz assim: Nos versículos 15 a 19, aprendemos que Cristo tem a primazia em todas as coisas. Ele não é inferior nem imperfeito. O versículo 20 a 23 salienta a excelência da obra de Cristo. Além de ter a primazia, ele também é completamente eficaz em sua obra de reconciliar os rebeldes com o Pai. Aprove a Deus que, na pessoa de Cristo não apenas residisse toda a plenitude dos atributos divinos, mas também que Cristo realizasse o plano divino para a paz e reconciliação. Cristo derramou o sangue na cruz para estabelecer a paz entre Deus e os homens rebeldes. Versículo 20. Isso era o que tinha sido planejado e o que foi executado. Anteriormente, não existia paz. Em vez disso, havia inimizade e ignorância. O homem tinha uma longa história de rebeldia, desobediência e pecado. Merecia punição. Porém, Deus não queria deixar o homem no estado de perdição. Desejava estabelecer uma nova relação de amor e fé com os homens. Entretanto, não podia ser injusto e simplesmente esquecer os crimes cometidos. Como poderia reconciliar perdão e justiça? O próprio Filho de Deus, inocente e completamente sem culpa, tomou o lugar do homem rebelde na cruz e recebeu a punição que o pecador merece. Este único sacrifício foi completamente suficiente para estabelecer a paz. A justiça divina foi satisfeita e a natureza corrompida do pecado foi revelada a todos os homens de todas as épocas. Além disso, jamais houve manifestação mais clara ou mais bela do que o amor divino. A base para a paz foi, portanto, estabelecida. Por meio de Cristo, o Pai queria reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Reconciliar quer dizer eliminar um estado de inimizade entre pessoas e restabelecer boas relações entre elas. As pessoas envolvidas nessa reconciliação são, de um lado, a humanidade e toda a natureza, e, do outro, Deus. Por meio de Cristo e do sangue que ele derramou na cruz, foi firmada a base para o estabelecimento de um novo acordo. Depois da queda de Adão e Eva, o homem foi expulso do paraíso de Deus, e ele e toda a criação natural ficaram sujeitos à corrupção. Por isso, lemos no versículo 20 que Deus quer reconciliar, abre aspas, consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, fecha aspas. Também em Romanos 8, 19 a 23. Esta, esta então, é a obra que Deus planejou para o seu Filho. Nos versículos 21 e 22, lemos que o plano foi executado. Ao ler esses dois versículos, lembramos-nos que essas palavras foram escritas em uma carta pessoal para os cristãos de Colossos. Paulo cita o próprio exemplo de seus leitores para provar a excelência da obra de Cristo. No versículo 21, descreve o estado de afastamento que existia anteriormente entre os colossenses e Deus. Abre aspas. Éreis estranhos, fecha aspas, no sentido de serem separados da comunidade de Israel. Efésios 2, 12. E alheio à vida de Deus. Efésios 4, 18. Nessas três passagens é empregada a mesma palavra grega.
Eram, portanto, estranhos, separado de Deus e alheio a ele. Esta palavra descreve a situação que pode surgir em uma família quando o marido e a esposa não convivem em harmonia. Tal condição pode conduzir o rompimento e separação total. É o que acontece entre Deus e os homens rebeldes. Há uma grande separação, uma grande distância entre os dois lados. Por isso, há necessidade de reconciliação. Abre aspas, inimigos no entendimento, fecha aspas. É uma frase que escreve ainda melhor o estado de afastamento dos colossenses antes da conversão a Cristo. Entendimento significa atitude ou a disposição mental. A atitude deles eram de inimigos, de pessoas que demonstravam ódio e hostilidade para com Deus. A inimizade foi demonstrada não apenas em atitudes, mas também em atos. Abre aspas, pelas vossas obras malignas, fecha aspas. Nessas palavras, podemos ver não apenas o estado espiritual dos colossenses antes de conhecerem a Cristo, mas também de todos os homens. Esta descrição é muito semelhante à que se acha em Efésios 2, 11 e 12, e não deixa dúvidas que as atitudes más e as obras malignas do homem são a causa do afastamento de Deus. Deus não se afasta do homem, mas este, com sua rebeldia, egoísmo e entendimento obscurecido, afasta-se do caminho certo e da comunhão com Deus. No jardim do Éden existia uma confraternização íntima entre o Criador e Adão e Eva. Deus andava no jardim pela viração do dia, Gênesis 3:8. Mas depois de pecarem, Adão e Eva começaram a afastar-se de Deus, escondendo-se dele. A rebeldia do homem sempre levanta um muro de separação entre ele e o Criador. Deus, por outro lado, é apresentado na Bíblia como alguém que procura reconciliar-se com os homens. É, é como um marido cuja esposa pratica adultério sem preocupar-se com a tristeza que provoca nele. A Bíblia também diz que Deus é como um pai que quer receber de volta o filho que anda pelo mundo. Deus é o bom pastor que procura as ovelhas perdidas. Por essa razão, Cristo veio, tornou-se carne, deixou-nos a sua palavra, morreu na cruz e foi ressuscitado, para estabelecer a base da reconciliação sempre desejada pelo Pai. O plano projetado e aprovado pelo Pai foi executado, então, pelo Filho. Por isso, os colossenses foram reconciliados. O versículo 22 diz: Vós reconciliou no corpo de sua carne. O pronome vós identifica os cristãos da igreja de Colossos, mas podemos entender que inclui também todos os cristãos de todas as épocas. Os cristãos são os rebeldes e desobedientes, reconciliados com o Pai por meio do sacrifício do corpo do Filho de Deus. Paulo escreve claramente que a obra de Cristo na salvação do homem foi executada, abre aspas, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, fecha aspas. Há ênfase na encarnação de Cristo e na sua morte. Os filósofos de Colossos tinham, provavelmente, certas ideias erradas sobre a encarnação, que eram muito difundidas no segundo século. Já notamos que estes filósofos ensinavam que toda a matéria é essencialmente má. Para eles, o mundo é mau. Deus e o seu reino espiritual são bons. Deus, sendo bom, não poderia ter criado o universo físico. Mais do que isso, ensinavam que Cristo não podia ter sido o verdadeiro Filho de Deus se ele realmente tornou-se carne.
De acordo com esse pensamento, o Filho Divino, sendo bom, não poderia unir-se à matéria. Sabemos que, no segundo século, esses filósofos chamados gnóticos dividiam-se em dois grupos. Um grupo dizia que Cristo tinha apenas a aparência de um ser humano, mas que na realidade era somente um espírito. Esse grupo negava a doutrina da encarnação. Cristo não tinha realmente nem corpo nem sangue. O outro grupo dizia que Jesus era verdadeiramente um ser humano, mas Cristo, o Filho de Deus, entrou nele por ocasião do batismo no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu como pomba. Só daquele momento em diante, Jesus passou a ser o Cristo, o Filho de Deus. Mais tarde, o Espírito Divino deixou Jesus, quando ele estava morrendo na cruz. É interessante notar que as palavras de Paulo acabam com os conceitos dos dois grupos. Cristo, Paulo escreve, abre aspas, vos reconciliou no corpo de sua carne, fecha aspas. Essas palavras afirmam a realidade da encarnação e mostra sua eficácia. A reconciliação dos homens foi efetuada no corpo da sua carne. A encarnação não foi, portanto, apenas aparente, mas algo que verdadeiramente aconteceu e produziu o resultado tão procurado por Deus. Para o segundo grupo, Paulo escreveu, mediante a sua morte. A reconciliação entre Deus e os homens foi executada mediante a morte de Cristo. O Filho de Deus reconciliou os colossenses mediante a morte na cruz. Morreu por eles, sofreu em lugar deles e recebeu em si a punição que eles mereciam. Entretanto, entendendo isso, o homem rebelde não apenas é levado a entender a enormidade de seus pecados e a punição que merece, mas também é incentivado por amor expresso nesse sacrifício a reconciliar-se com Deus. O Filho de Deus não abandonou Jesus na cruz de forma nenhuma. Ele mesmo morreu pelos homens, dando seu sangue e seu corpo por eles. Paulo diz aos Colossenses que Cristo tem a primazia em sua pessoa e na obra de reconciliação que ele executou. Os próprios Colossenses foram reconciliados com Deus por seu intermédio. A sugestão, então, é que a criação reconciliado não deve seguir uma filosofia que nega a essência de Cristo em toda a sua divindade ou a obra de Cristo em toda a sua eficácia. Continuando no versículo 22, temos três resultados da reconciliação, abre aspas, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, fecha aspas. Estas três palavras descrevem o estado espiritual dos reconciliados. Eles são, entre aspas, santos, ou pessoas dedicadas e consagradas a Deus. Em vez de permanecerem estranhos e separados de Deus, os reconciliados separam-se da corrupção do mundo para se consagrarem ao serviço e ao louvor de Deus. Entre aspas, inculpáveis, quer dizer que os reconciliados por Cristo acham-se em um estado onde ninguém, nem o próprio acusador e caluniador Satanás, pode culpá-los. No Velho Testamento, esta palavra era usada para descrever os animais usados nos sacrifícios. Os cabritos e as ovelhas tinham de ser sem defeito para serem sacrificados a Deus. Se alguém encontrasse um defeito ou uma mancha, o animal era rejeitado. No Novo Testamento, Cristo é descrito como um cordeiro sem defeito e sem mácula, sacrificado em prol dos homens. Hebreus 9,14 e 1 Pedro 1,19. Este versículo diz que o pior pecador é reconciliado por meio de Cristo para ser apresentado sem defeito,
sem mancha e sem culpa perante Deus. A terceira palavra é sinônima de inculpáveis, entre aspas, irrepreensíveis. Dá ainda mais ênfase à ideia de estar sem culpa e sem nenhum defeito moral ou espiritual que mereça condenação. Esta é uma linda descrição do estado espiritual do homem reconciliado com Deus por meio de Cristo. Por esta finalidade, Cristo foi sacrificado. O pior pecador, o rebelde mais terrível e os mais desesperado, desobediente, podem tornar-se santo, inculpável e irrepreensíveis por meio da reconciliação que Cristo conseguiu. Ao lado deste fato verdadeiro, o versículo 23 indica a condição essencial para manter o estado de reconciliação. Uma vez reconciliado pela submissão a Cristo e tendo recebido o perdão total das iniquidades cometidas no passado, o que deve fazer o cristão para manter seu estado espiritual? Que condição deve cumprir para continuar santo, inculpável e irrepreensível? Cristo quer apresentar os cristãos santos, inculpáveis e irrepreensíveis e o conseguirá se os cristãos cumprirem sua parte. Devem permanecer na fé e não se afastar da esperança do Evangelho. Essas são as condições nomeadas. Se não se afastarem da esperança do Evangelho, Cristo os apresentará no dia final como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Os colossenses que receberam esta carta no primeiro século precisavam desta advertência. Havia entre eles uma doutrina muito falsa, ensinada por alguns falsos mestres. Paulo advertiu sobre o perigo da apatia e da indiferença. Os falsos mestres e a filosofia perversa sobre Cristo e a natureza do mundo poderia afastar da fé os negligentes. Entre aspas, alicerçados e firmes. São dois adjetivos que fazem-nos lembrar da parábola de Jesus em Mateus 7, sobre o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Como um edifício bem fundamentado, os cristãos não devem deixar a palavra de Cristo para seguir qualquer doutrina dos homens. Neste versículo, Paulo afirma que os colossenses ouviram o evangelho verdadeiro através do evangelista Epáfras e que o evangelho é universal. As palavras, abre aspas, foi pregada a toda criatura debaixo do céu, fecha aspas, significam o mesmo que já lemos no versículo 6. Isso é, que a igreja do primeiro século cumpriu a grande comissão de Cristo levando o evangelho para todos os homens no mundo conhecido daquela época. Este mesmo evangelho foi pregado em Colossos. Os colossenses tiveram oportunidade de ouvir e aceitar o evangelho e continuar nele. Paulo disse que tornou-se ministro deste evangelho e não de nenhum outro. A segurança em Cristo, segurança total para aqueles que permanecem na fé. Vamos permanecer em nossa fé, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvimos e lemos no Novo Testamento. Deus não nos salvará com base na ignorância do evangelho ou na indiferença, mas pela fé que demonstramos no evangelho do seu Filho. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que possa entender aqui o que Cristo quer dizer, o que Paulo disse, tá bem? E se você tem alguma dúvida da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com.
terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso também através do celular, tá bem? Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aciona o sininho aí para que você possa receber aí os próximos vídeos, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?